a piada mandada por Lica. A professora escorrega, leva o maior tombo na sala de aula. Na queda o vestido sobe até a cabeça. Ela se levanta, está vendo que os alunos falam. E ela pergunta para o aluno: Luizinho, o que você viu? Aí eu vi até o seu joelho, professora. 1 semana de suspensão. Carlinhos, o que você viu? Ah, professor, desculpa, mas eu vi até as suas coxas. 1 mês de suspensão. Na hora que ela fala isso, o Joãozinho pega as coisas dele e já vai saindo. Galera, até o ano que vem. Ai, meu Deus. Ele é escritor e psicanalista. Está lançando o livro O Psicanalista Vai ao Cinema. Talvez até alguns vão com seus pacientes. Eu vou conversar com Sérgio Teles. Por favor. Eu já tenho aqui. Mas esse aqui já está autografado. Então esse aqui vai para a produção, que sempre pede. Está aqui. O Alex, sem derrubar nada, leva aqui, por favor. Obrigado. Está aqui, o Psicanalista Vai ao Cinema. Casa do Psicólogo, editora Eduscar. Da Universidade Federal de São Carlos. Você é da onde? Você é nordestino? Eu sou de Fortaleza. Fortaleza. Mas moro aqui há 34 anos já. Eu sou mais paulista do que cearense. Olha só. Mas você já veio de lá exercendo a psicanálise? Já era... Eu me formei em medicina lá. E vim exatamente com o intuito, com o propósito de me formar em fazer a formação psicanalítica, né? E de fato foi o que aconteceu. Mas também sempre tive um projeto literário. Sempre gostei muito de escrever. Eu fui da primeira equipe da Veja. Não sei se você sabe, mas a Veja fez um concurso nacional quando ali ia ser lançada ainda, né? Era a semanal da Abril. Então já naquela ocasião eu passei nesse concurso, eu vim para São Paulo em 68, mas como eu estava no 4º ano de medicina, eu resolvi voltar para terminar, né? Então eu terminei medicina e vim para cá, então. Sérgio, isso aí, o fato, eu sempre acho assim do maior louvor o psicanalista que antes é formado em medicina, né? Que eu costumo dizer que para você tratar de um panariço são 6 anos de medicina, e para tratar da cabeça, que é bem mais importante do que a ponta do dedo, às vezes requer muito menos, né? Em termos de tempo, né? De estudo. Mas aí o psicanalista vai ao cinema. O que é, do que trata o livro? Quer dizer, eu sei que sou apaixonado pela literatura e pela psicanálise. Também é um apaixonado pelo cinema? Totalmente. E quando você diz que o que significa o psicanalista ir ao cinema, eu acho que a gente aborda um aspecto importante, que é a possibilidade do psicanalista não se reter estritamente ao consultório, né? E seguindo a tradição freudiana muito importante, porque Freud foi um grande pensador da cultura, Freud foi um grande pensador da literatura, era um grande amante da literatura, um grande amante de Shakespeare. A obra freudiana está absolutamente lotada de citações, e Freud sempre... De Shakespeare, assim, quase que... muitas. Explícito, né? Hamlet, enfim, ele gostava demais de literatura, e ele dizia que os grandes escritores eram psicanalistas avant la lettre, ou seja, antes que existisse a psicanálise, os grandes escritores intuíam o inconsciente, intuíam as estruturas inconscientes, as formações inconscientes, a importância dos desejos inconscientes no comportamento, nas atitudes, né? Então, Freud sempre achou muito importante isso e nunca achou que a psicanálise fosse exclusivamente uma terapia, um tratamento. Quer dizer, a maneira como Freud entendia a psicanálise era um instrumento extremamente amplo para pensar qualquer produção psíquica e intelectual do ser humano. Então, nesse sentido, a psicanálise necessita pensar a cultura. Então, o meu trabalho psicanalista vai ao cinema se insere nessa tradição freudiana, que ultimamente tem sido muito retomada
pelo Derrida. O Derrida, o filósofo francês que você deve conhecer, Jacques Derrida, ele juntamente com o René Major, que é um outro psicanalista francês, ele lançou em 2000 um movimento chamado Estados Gerais da Psicanálise, do qual eu faço parte. E a grande proposta do Derrida é justamente que os psicanalistas saiam dos consultórios e pensem a cultura. Então os psicanalistas deverão ir não só ao cinema, mas ir pensar a cultura de modo geral. Né? Aliás, tem um crítico. Isso aqui é pra gente beber mesmo? É água, achei que era outra coisa. Não, água tá bom. Tá bom, porque o Alex pode derrubar qualquer coisa aqui. Vai lá, né? Tem um pensador inglês, eu não me lembro do nome, me foge agora completamente, e que fez uma análise de toda a obra do Shakespeare. E ele costuma dizer que o Freud tinha complexo de Shakespeare. O problema do Freud é que ele tinha complexo de Shakespeare. Mas ele achava que Shakespeare era um grande analista, no sentido de em Shakespeare está toda a descrição de toda a conflitiva humana inconsciente. É, claro. As rivalidades, os ódios. Bom, nos gregos também. Nos gregos também. Está tudo ali, né? O próprio Édipo. Agora, no cinema, como é que o analista vai ao cinema? Como é que você vai ao cinema? Então, você lembrou muito bem os gregos, porque o Gabbard, que é um psicanalista curioso, porque ele é um amante do cinema, ele tem um livro chamado Psychiatry and the Cinema, e ele listou uns 500 filmes, toda a produção de Hollywood, desde o início, todos os filmes que citam psiquiatras, e são os 500. E ele faz uma classificação muito curiosa. Ele diz que os primeiros filmes de Hollywood sobre os psiquiatras e psicanalistas, e que calhou muito com o êxodo dos psicanalistas e psiquiatras europeus, então todos eram aquelas pessoas com sotaque muito carregado e que basicamente eram charlatães, né? A primeira produção eram todos caracterizados como charlatães. No famoso filme do Hitchcock, qual é? Spellbound? Com Gregory Peck e com a Ingrid Bergman. Né? Ela é a psiquiatra louca, né? Ela que meio sacaneia o Gregory Peck. Não, acho que não. Acho que... Será que eu estou confundindo? Tá, então, ela não é a psiquiatra. O que acontece é que ele tem uma coisa que quando ele vê... Ele é que toma o lugar de um psiquiatra que morreu assassinado pelo chefe da clínica. Ah, tá. Tá? E ele tem uma coisa que ele vê riscos, quando ele vê riscos sulcos numa superfície branca, ele desmaia. E rapidamente, 1h30 de filme, ela descobre qual é o problema, resolve ele ficar novinho. Mas esse deverá ser a segunda fase, porque na segunda fase da produção de Hollywood, os psicanalistas são absolutamente idealizados, resolvem tudo, sabem tudo. Não, e nesse filme mesmo tem um velhinho que é que foi o psicanalista dele. Você tem que ver esse filme. O Bira viu, certamente, né, Bira? Não, não vi. Não viu do Hitchcock, com o Gregory Peck e a Ingrid Bergman? Não vi. Não? Não vi. São os dois, viu? Eu não sei como é que chama em português. Como é que é? Quando fala o coração. Não sei. Não. Você vai ter que ver. Tem em DVD. Mas e tem, o engraçado de você falar o negócio do sotaque carregado, o mentor dela é um psiquiatra vienense, com forte sotaque, com alemão, Babicinha, né? Cavanhaque, Pensinei e tal. Mas, outro dia, eu vi um filme com a Jim Turney, que era uma atriz linda, né? Belíssima. Eu cheguei a encontrá-la, ela era mulher que encontrei pessoalmente, fiquei assim, fascinado. E com o Richard Conte, que era um ator que eu sempre me lembrava que ele tem umas orelhas parece um palmier, umas coisas assim, enormes. E ele era psiquiatra, psicanalista, ela era casada com ele, no entanto, ela é seduzida por um charlatão, quem faz o José Ferrer, que faz um charlatão que é hipnotizador também, porque ela não consegue dormir, e ela se trata com o charlatão em vez de se tratar com o marido. Agora, o marido também é o psicanalista dos sonhos de todo mundo, que ele em 2 sessões ele põe todo mundo nos trinques. Seria bom, né? Agora, que outros filmes assim você lembra em que haja... Então, eu peguei nesse meu livro, eu peguei uma série de filmes mais atuais. Eu fiz questão de não pegar esses grandes filmes mais clássicos e que já foram lidos e estudados, o próprio
Bergman, Fellini, o Hitchcock, tem Certo. muitos trabalhos. Então eu peguei filmes bem alguns inclusive de massa, como Nós O temos Babá. trechos aqui. Podemos Então ver, vamos inclusive. mostrar aqui o Atração Fatal primeiro, tá? Carol, can I get you? I've got scotch, I've got vodka, I just left you in the... Cut this shit, will you? Just cut it! I don't know what you're up to, but I'm gonna tell you it's gonna stop right now. No, it's not going to stop. It's going to go on and on until you face up to your responsibility. What responsibilities? I'm pregnant. I'm going to have our child. Alex, that's your choice, honey. That has nothing to do with me. I just want to be a part of your life. Oh, this is the way you do it, huh? Showing up at my appointment? What am I supposed to do? You won't answer my calls. You change your number. I'm not going to be ignored, Dan. Ela é uma atriz estupenda, inclusive, né? É. Cada filme ela é diferente. Mas aí, diga lá. Então, nesse filme, o que eu penso que ele está colocando é exatamente o processo de enamoramento, de certa maneira. Para Freud e para a psicanálise, a gente entende o processo de enamoramento como o apaixonamento, como uma mini loucura, porque na verdade você, quando está apaixonado, você idealiza demais a pessoa amada e você se desvaloriza inteiramente. Então você fica absolutamente grudado e fusionado com aquela pessoa amada. Né? E esse processo de apaixonamento, mais ou menos, ele fica mais leve e se transforma numa situação de amor. Né? E aí, no caso dela, ela fica paulatinamente mais e mais envolvida com... Doente. Doentemente. Paixão, papo, doença. Enlouquecida. Por quê? Porque ela não entende que o rapaz, que eu não lembro o nome do personagem, Michael Douglas. o Michael Douglas, ele em nenhum momento fez nenhum comprometimento com ela. Eles estariam tendo um caso ali passageiro. Comeu ela, né? Comeu ela, exatamente. E ela Se deu mal. E se deu muito mal. Mas Ele é por quê? casado e tal, papapá. Porque, de certa maneira, para encurtar a história, o que eu coloco aí é a questão da relação narcísica primária. Ou seja, alguma coisa acontece na cabeça da Alexa, que é a personagem, que ela realmente perde os limites do ego dela, começa a invadir progressivamente a vida dele e se funde de alguma maneira com ele. Né? E isso, de alguma maneira, é um modelo da psicose. A psicose é exatamente na hora que você perde os limites do seu self, do seu ego, e se funde com o outro. E isso, por sua vez, é um modelo regressivo do que acontece entre o bebê e a criança. Porque o bebê, se o bebê ao nascer, ele se separa da mãe com o corte do cordão umbilical. Mas a separação psicológica é muito mais complicada. Durante muitos anos, durante 1, 2, 3 anos, a criança vai se sentir fundida com a mãe. Só paulatinamente ele vai conseguindo se discriminar e se separar psicologicamente. Agora, aqui no... Então aí no caso é como se a questão da psicose é exatamente isso, é porque ela como que volta a uma situação de fusão com uma outra pessoa. Né? Sim, mas no caso aqui do filme, você invertendo as situações, tá? Antes de ter o caso com ela, antes de ter transado com ela, tá? Ele não estava necessitando muito mais uma boa psicanálise do que ela, porque ele era casado, bem casado, feliz, etc e tal, e